voltando para a legislação, só para organizar, porque depois a gente vai falar mais, para que o pessoal que está em casa possa também entender melhor sobre a questão. Você pode fazer um paralelo sobre a legislação, né, no caso, o ECA, o Código Civil de 2002 e a Convenção dos Direitos da Criança. Pode fazer um paralelo dizendo assim o que cada uma diz, porque aí as pessoas vão entender melhor o que é que você está, né? Para quem não é da área jurídica, para quem não é da área jurídica também acaba entendendo sobre o assunto. Pode falar um Sim, pouquinho. como eu havia falado, o Código Civil ele prevê a teoria da incapacidade civil, né? Até os 16 anos, essas crianças e adolescentes elas são absolutamente incapazes. E isso é muito interessante porque ali por trás do fundamento da teoria da incapacidade civil está o direito de proteção. Então, veja, se diz que se protege essa criança e adolescente exatamente da sua vulnerabilidade. Olha que interessante, né? Que é a ideia lá que eu trouxe e como isso vai mostrar um paradoxo com a Convenção sobre os Direitos da Criança, ou seja, como isso reproduz na nossa legislação esse paradoxo. E veja, na nossa realidade, a criança não é incapaz. Ela vai adquirindo competências, né? Como eu falei já no início. Ela vai adquirindo ao longo do tempo a sua capacidade, ela é em evolução. É lógico que ela começa incapaz. É lógico que, como eu já tinha falado, o bebê, ele é totalmente incapaz. Mas ele vai adquirindo, com o tempo, capacidades em evolução. E é isso que prega a Convenção sobre os Direitos da Criança. A autonomia progressiva, a teoria da autonomia progressiva, prevê que essa criança vai adquirindo essas capacidades em evolução, com o tempo. E, por isso, ela é progressivamente, ela é um crescente, ela é uma autonomia crescente, até que ele atinja a maioridade. Então, veja que é importante definir a maioridade civil? É importante definir um critério. É importante. Mas a gente precisa desvincular da ideia de proteção. No meu livro eu defendo uma coisa que eu acho bem interessante, porque assim, o direito civil tem um viés muito patrimonialista, né? Ele olha as coisas muito pela ótica do negócio, pela ótica negocial, pela ótica empresarial. E aí você vai analisar o direito civil, o Código Civil, você vai ver que, na verdade, a proteção que o Código prevê é para as pessoas que negociam com essas crianças e adolescentes. Então, veja, o Código Civil prevê a invalidade do negócio jurídico firmado com essas crianças e adolescentes. Então, na verdade, a proteção é desses terceiros, não é da criança e do adolescente aí. Né? Então, isso é muito interessante, porque é uma ótica muito patrimonialista. Né? Mas aí nós vemos, assim, até onde vai o limite. Por isso que eu perguntei. Sim. Especialmente nesse período da questão porque, assim, tanto a criança como o adolescente hoje estão bem conectados com, né, essa nova tecnologia, a internet, né? Tem crianças, tem adolescentes que já são empresários e tal. Então, Exato. É aí que está. Aonde vai o limite, né, do poder agir ou não, e até onde, assim, os pais poderiam ou não intervir. Intervir. Veja, o que eu quero dizer você tem legislações, como por exemplo a portuguesa ou a argentina, que prevê a possibilidade dessas crianças fazerem pequenos negócios. Exatamente para evitar essa ideia de invalidade do negócio jurídico que o Código Civil brasileiro traz. Então, veja, quando você ia para o seu colégio, que você comprava lá o seu pastel na cantina, ninguém dizia que era um negócio jurídico inválido, né? Mas era um negócio realizado por uma pessoa incapaz, absolutamente. É verdade. Não é? Pastel, Você, quando pegava o seu ônibus para ir para a escola, você pagava a passagem, ninguém ia lá e dizia: nossa, Juliana, esse negócio aí que você fez é inválido. Esse contrato de transporte aqui, ele é inválido. Ninguém nunca chegou para dizer isso. E aí o direito civil tem uma mania de dizer: mas aí são atos socialmente aceitos.
Se são atos socialmente aceitos, por que na legislação ainda se prevê a invalidade do negócio jurídico para esses casos? Entendeu? Então, o limite talvez esteja em fixar o que são pequenos negócios, para que esses pequenos negócios possam ser validados. Entendeu? E nas questões existenciais, aí sim permitir que a criança possa expor a sua opinião sobre o que ela pensa, sobre o que ela quer, com a moderação de um adulto. E aí é importante o adulto identificar a informação que ele fornece, como eu já tinha falado. Ele identifica a informação que ele fornece para essa criança e ele identifica se essa criança vai entrar na situação de vulnerabilidade. Identificando que, a partir daquela decisão que a criança e o adolescente toma, ela fica vulnerável, o adulto vai ter que proteger. Mas, se ela não fica vulnerável, deixa a criança falar, deixa a criança decidir. Essa é a minha ideia, né? A ideia principal que eu trago aí. Então, com base em tudo isso, da legislação que você falou, quer dizer, a gente foi até um pouco além, mas com base na legislação, né, nessa, eu não sei se eu poderia, nessa contraposição, seria um contraponto, não sei se é contraponto, mas dessas diferenças, vamos colocar assim, vou colocar assim, depois você diz o que você pensa, que eu vou chegar lá. Em seu trabalho, você contrapõe, né, o fundamento das duas teorias, é isso que eu quero dizer. Então, com base nisso, eu lhe pergunto, haveria, então, um conflito? Sim, eu na minha pesquisa, eu identifico que há um conflito entre as duas. Ou se adota uma, ou se adota a outra. Não tem como você adotar as duas ao mesmo tempo. Entendeu? Uma está prevista na Convenção sobre os Direitos da Criança, que é a teoria da autonomia progressiva, que é mais moderna, que tem um fundamento legal e jurídico muito mais interessante, que é a doutrina da proteção integral, que é observar a criança como sujeito de direitos, que é observar a criança como categoria social intergeracional. Então, essa teoria da autonomia progressiva, ela é incompatível com a teoria da incapacidade civil, que não observa essas circunstâncias que eu falei, da criança como sujeito de direitos, da criança como com o desenvolvimento das suas capacidades em evolução. Mas, nesse caso, o que deveria prevalecer, né? Porque, no caso, existe a lei, existe a convenção, como é que a gente resolveria esse conflito? Sim, o que nós temos é o chamado controle de convencionalidade, né? A par do controle de constitucionalidade das leis, nós também temos o controle de convencionalidade, que significa dizer que as nossas leis precisam estar de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos. No caso da convenção, o STF ele já estabeleceu que as convenções, os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à emenda constitucional 45, eles são considerados no status supralegal, ou seja, eles não vão ter validade de norma constitucional, mas eles estão acima das leis. Então, sob esse critério da supralegalidade da Convenção sobre os Direitos da Criança, ela vale mais do que o Código Civil. Entendi. Certo? Eu fiz essa pergunta. Ela deve ser implementada e ela vale mais do que o Código Civil, porque ela está acima dele. Eu fiz uma pergunta até para entender também melhor o seu posicionamento, porque Entendi. Se a legislação brasileira estava dizendo uma coisa e a Convenção Internacional, por isso que eu disse como é que resolve esse conflito. E aí eu posso complementar dizendo para você também que assim, essa compatibilidade, ela está tanto nesse conceito de supralegalidade, quanto nos fundamentos, porque veja que o livro é direcionado para a análise dos fundamentos das duas teorias. Sim. Então, quando eu analiso os fundamentos, e eu vejo que uma é mais moderna e está fundamentada na doutrina da proteção integral, está fundamentada na ideia de direitos humanos, está fundamentada na condição de sujeito de direitos, essa, pelo seu fundamento, ela torna a teoria da incapacidade civil incompatível com a teoria da autonomia progressiva. Então, eu tenho esses dois critérios aí para estabelecer, tanto da supralegalidade quanto o critério jurídico aí de validade mesmo, de que o fundamento de uma é mais atual, é mais importante do que o da outra.
entendo. afastando, inclusive, o paradoxo, né, que a gente E falou lá. sim, que ele falou, sim, exatamente. Você fala também no seu livro sobre a questão, voltando também agora para o direito humano, e você disse que considera o cenário latino-americano. Você diz que a análise que você fez sobre a legislação brasileira parte de sua conjuntura política, social, econômica, cultural e jurídica, e sua correlação com o contexto latino-americano, para além da compreensão eurocêntrica dos direitos humanos. O que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que a gente precisa se desvincular de uma ideia eurocêntrica de direitos humanos, que é aquela que a gente estuda no colégio, que a gente estuda na faculdade. Aquela visão de igualdade, fraternidade e liberdade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. A gente precisa se desvincular disso, por quê? Porque a realidade latino-americana é outra, completamente diferente da europeia, completamente diferente da norte-americana, por Isso. exemplo. Embora a gente tenha influência dessa crença europeia na democracia, dessa crença europeia nos direitos humanos, e isso é importante, muito importante, né? A gente não pode negar, porque isso está na nossa história, mas a nossa história também A tem nossa uma realidade aqui. história, né? Eu sendo redundante, mas dando uma ênfase aí nessa situação. Por A nossa quê? realidade é diferente, né, aqui também. Sim, Temos nós uma temos vieses que eles não é, tiveram, né? O isso. contexto de pobreza, alta pobreza aqui na América Latina, por exemplo, ela traz uma conjuntura para o direito da criança e do adolescente que é completamente diversa lá da Europa. Isso. Aqui, por exemplo, antes da gente implementar a doutrina da proteção integral, havia a chamada doutrina da situação irregular. E essa doutrina, infelizmente, ela foi muito, muito, muito aplicada aqui na América Latina. De uma maneira assim, vil, porque a gente associava pobreza e delinquência. Então, a gente Absurdo, olhava para o pobre e absurdo, ainda hoje, há essa visão, né? De que o ainda pobre hoje, é um criminoso, de que o pobre é um bandido. exatamente. E a criança e o adolescente também foram influenciados por essa visão. Então, a gente associou pobreza e criminalidade de uma maneira muito clara, muito drástica, assim, muito perigosa mesmo. E há um trabalho assim, muito, muito constante das instituições que trabalham, que operam com o direito da criança e do adolescente, para a gente mudar essa visão, para a gente sair dessa visão. Veja que eu estou falando aí de mais de 30 anos de Constituição, desde 88, e a gente, socialmente, a gente ainda tem essa construção social de que pobreza e delinquência estão vinculados, principalmente em relação à criança e adolescente. Então, quando eu falo em olhar, tirar essa visão eurocêntrica, eu estou falando disso. Eu estou falando de olhar a nossa realidade social, a nossa realidade política, a nossa realidade jurídica. Eu estou falando de olhar como a infância e a adolescência, elas podem ser observadas como categoria social aqui na América Latina, no Brasil especificamente. Então é isso, assim, é desvincular dessa ideia linda e maravilhosa que são os direitos humanos, como liberdade, igualdade, fraternidade, que não é para todos, né? Que não é para todos. Ela varia com a questão regional. E você traz casos muito interessantes, discutidos tanto na Corte Internacional como quanto nos casos nacionais. Você poderia falar um pouco sobre eles e como você identificou a sua temática nesses julgados?